A graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia Livros sem café, pois estamos fazendo jejum de café às sextas-feiras da quaresma. Hoje, continuando as meditações de Santo Tomás de Aquino para o tempo da quaresma. Começando hoje o Tríduo Pascual, meditação de Santo Tomás de Aquino para Quinta-feira Santa, a última ceia. Então, Santo Tomás de Aquino, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, essas meditações diárias de Santo Tomás de Aquino para todos os dias do ano, do calendário litúrgico, né? Elas são tão pequenininhas, né? 2 ou 3 páginas de leitura diária, e essas 2 ou 3 páginas estão condensadas com tanta informação que você pode tirar tanta coisa dali de dentro, que é um pecado intelectual você ler aquilo ali sem fazer uma meditação, sem tentar se aprofundar, escavar e buscar as pérolas, os tesouros que estão escondidos ali, né? O meu objetivo no começo foi fazer uma meditação todos os dias. Eu disse, não, aqui vamos ganhar em quantidade e vamos perder em qualidade. Então por isso que eu fui fazendo semanalmente, né, essas meditações. Mas eu vou pedir desculpas a vocês por não me aprofundar agora nesse tríduo pascal, né? A gente vai fazer uma meditação mais superficial, né? A gente vai gravar 4 dias seguidos, então a gente vai ganhar em quantidade, mas vai perder um pouco em qualidade, né? E a meditação da Semana Santa toda, ela é tão bonita, que eu gostaria de comentar um pouquinho sobre cada dia da Semana Santa, até a quinta-feira, que é hoje, para a gente pelo menos ter uma noção, né, da beleza que é esse negócio. Então eu aconselho que todos vocês, né, comprem essa coleçãozinha de 4 livros e façam meditação todo ano, né? Meditação diária, né? E a gente aprende muita coisa, né, com essas maravilhas que Santo Tomás de Aquino nos legou. Então a meditação de Santo Tomás de Aquino para Quinta-feira Santa é a última ceia. Então, pouco antes de sua morte por crucificação, nosso Senhor Jesus Cristo reúne os seus 12 apóstolos, seus 12 sacerdotes, e estabelece ali o sacramento da Eucaristia, em que ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo. Ele pega o cálice de vinho e diz, isto é o meu sangue do Novo Testamento, né? Façam isso em memória de mim. Então o nosso Senhor Jesus Cristo delega essa tarefa aos apóstolos, aos sacerdotes e aos seus sucessores, e apenas a estes de celebrar a Santa Eucaristia do Senhor, né? Em que o pão e o vinho se transubstanciam em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ali tem a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo vivo, né? Seu corpo, sangue, alma e divindade, né? É o Cristo todo. E nesse episódio da última ceia, nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um exemplo de maravilhosa humildade, né, para que nós possamos segui-lo. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, né? Tamanha humildade de nosso Senhor Jesus Cristo de lavar os pés dos apóstolos. E a meditação da segunda-feira santa até a quarta-feira santa é só falando sobre esse episódio do lava-pés, né? Então eu quero comentar um pouco, né, a segunda, terça, quarta e quinta-feira santa, né? É todo esse episódio da Santa Ceia, né? Quero comentar brevemente sobre cada ponto. Então hoje não vai ser uma meditação de aprofundamento, mas vai ser uma meditação superficial, né? Que já é um tremendo pecado intelectual. Mas aí fica como exercício para vocês, né? Vocês comprem os 4 livrinhos, acompanham e tentam fazer uma leitura meditada, né? Uma leitura de reflexão. Então, pessoal, antes da gente falar das meditações de Santo Tomás para a segunda, terça e quarta-feira santa, gostaria de ler um texto do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3 ao 11, pois essas 3 meditações se referem a esse texto, o episódio que Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que disse-lhe, Senhor, vais lavar os meus pés? Então Jesus responde, você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro, não,
nunca lavarás os meus pés. Então Jesus responde: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então responde Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Todo o seu corpo está limpo, e vocês estão limpos. Então a meditação da Segunda-feira Santa foi a seguinte: é necessária uma purificação perfeita. Ele cita o versículo: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Ninguém pode compartilhar a herança da eternidade, ser co-herdeiro com Cristo, a não ser aquele que está espiritualmente limpo. Pois assim está dito no Apocalipse: nela, na cidade celestial, Nova Jerusalém, no céu, não entrará nada de impuro, nada de profano. Então, para você entrar no céu, meu amigo, você precisa estar puro. Então, por isso que só quem entra no céu diretamente são os santos que já foram purificados no nosso Senhor Jesus Cristo, através das boas obras, penitências, etc, etc. Aqueles que são salvos, membros do corpo de Cristo, que ainda precisam de uma purificação, então tem que passar pelo purgatório, porque as nossas obras são provadas no fogo, no juízo particular. Então, se ainda tiver impureza, assim como o fogo purifica o ouro, nós também temos que ser purificados. Ou você acha que você, com todas as suas impurezas, né, mesmo sendo membro do corpo de Cristo aqui na Terra, você vai entrar e logo de cara ver a Deus, né? Não, meu filho, você tem que passar por uma purificação. Se você não passou aqui na Terra, você vai passar no purgatório. Não tem escapatória. Então, nessa meditação da Segunda-feira Santa, São Tomás vai explicar por que nosso Senhor Jesus Cristo tinha que lavar apenas os pés dos discípulos e não também as mãos e a cabeça, como queria São Pedro, né? Como o próprio São Tomás diz na Suma Teológica, para a gente entender as coisas incorpóreas, as coisas espirituais, a gente precisa partir das coisas corpóreas. Então, da mesma forma, nosso Senhor Jesus Cristo, partindo da purificação do nosso corpo, queria ensinar aos discípulos uma lição sobre a purificação da alma. Então, assim como o nosso corpo tem 3 partes ativas, né, a cabeça, as mãos e os pés, então, da mesma forma, a nossa alma também é dividida em 3 partes. Né? A razão superior, representada pela cabeça, a razão inferior, representada pelas mãos, e os pés representam os desejos, sensações, os sentidos. Então, explica aqui Santo Tomás esse mistério. Corresponde à cabeça a razão superior, a potência pela qual a alma se inclina a Deus. Então, a parte superior da alma, representada pela cabeça, é o nosso espírito, aquele que se inclina a Deus pela livre vontade. Então, a vontade é uma característica do espírito. Não confunda com desejo. A vontade só existe em seres inteligentes, seres espirituais, nós, seres humanos, nos anjos e em Deus. As mãos correspondem à razão inferior, pela qual a alma opera as boas ações. Então, as mãos, a razão inferior, é aquela que nós realizamos alguma obra. Então, a gente vê que dos nossos membros, aquele que tem mais mobilidade é as mãos. Né? Eu posso girar para um lado, girar para o outro, para cima, para baixo. Né? As mãos têm uma mobilidade incrível. Então, esses membros correspondem à parte da alma representada pelas boas obras, as boas ações. Então, essas 2 partes superiores da alma, se elas estão lavadas, elas não precisam mais ser purificadas, né? Pois elas já estão limpas. A nossa cabeça, a parte superior da alma, o espírito, se inclina a Deus. As mãos fazem boas obras para Deus. Agora, os pés é diferente. Aos pés correspondem os sentidos e os desejos e as sensações que surgem dele. E assim como os pés, que estão sempre em contato com a poeira do chão, essa parte inferior da nossa alma sempre tem inclinações para concupiscências, né? Tem inclinação para o pecado, por estar relacionada com os desejos. E os desejos sempre nos levam a carnalidades. Ao contrário da vontade, não confunda desejo com vontade. Desejo é da nossa parte inferior da alma, semelhante aos animais. Vontade é do nosso espírito, parte superior da alma que se inclina para Deus. E a nossa livre vontade, se ela decide ceder às tentações do desejo, ela se aprisiona no pecado e perde a liberdade. Então, essa parte inferior da alma,
ela tem que estar em constante purificação. A gente não pode relaxar, tem que vigiar nessa parte. Então, por isso que Cristo sabia que aqueles que estavam limpos na cabeça, na sua vontade, que se inclina para Deus, e nas suas mãos, as boas obras, só precisavam ser purificados nos pés, pois está sempre em contato com esses desejos, né, com essas inclinações da carne, né? Como o apóstolo Paulo disse, a carne milita contra o espírito, né? A cabeça contra os pés, né? Então essa parte tem que estar em constante purificação. E continua Santo Tomás: ora, nosso Senhor sabia que seus discípulos estavam limpos no tocante à cabeça, pois ele sabia que estavam unidos a Deus pela fé e pela caridade. Ele sabia que suas mãos também estavam limpas, pois ele conhecia as suas boas obras. Porém, quanto aos seus pés, ele sabia que os discípulos ainda estavam, de algum modo, emaranhados naquelas inclinações às coisas terrenas que derivam da vida e dos sentidos. Então, você vê Pedro negar Cristo por 3 vezes, né? Cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, Judas o traiu, os discípulos se dispersaram, né? Tomé não creu na sua ressurreição, duvidou. E tudo isso é a parte inferior da alma lutando contra as duas partes superiores, né? A carne lutando contra o espírito. Então, por isso tem que haver essa constante purificação. Por isso que lavar os pés é importante. E a meditação de Santo Tomás para a terça-feira santa é Cristo preparando-se para lavar os pés dos discípulos. E o versículo que ele coloca em destaque é João capítulo 3, versículo 4, que diz: levantou-se da mesa, depois as suas vestes, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Então Jesus pegou a toalha e enrolou na própria cintura. Atentem a esse detalhe. Continua Santo Tomás: Cristo, em seu serviço humilde, mostra que ele é mesmo verdadeiramente um servo, mantendo-se fiel à sua palavra. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por uma multidão. Mateus 20, versículo 28. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, nesse maravilhoso ato, Jesus mostra grande exemplo de humildade. E um fato interessante é que, naquela época, um rabino ou mestre era cercado por discípulos. E aqueles discípulos que não tinham como pagar o mestre, ele pagava através de pequenos serviços. Só que tinha um serviço que era tão humilhante que os discípulos não faziam ao seu mestre. Que era justamente quando chegava um visitante na casa, lavar os pés do visitante. Então o discípulo fazia qualquer serviço, mas esse ele não se rebaixava a esse ponto. Então eles pegavam aquele servo, aquele escravo mais humilde e colocavam ele para lavar os pés do visitante. Então esse ato que nem os discípulos faziam, lavar os pés do seu mestre, Jesus, para mostrar tamanha humildade, ele disse: os discípulos não lavam os pés do mestre, pois o mestre agora vai lavar os pés dos discípulos. Vocês acham humilhante? Pois quem vai se humilhar sou eu, para mostrar que aquele que se humilhar será exaltado. E Simão Pedro viu aquele exemplo de tamanha humilhação de Jesus, que ele disse: não, Senhor, você não vai lavar os meus pés, né? Você não vai submeter uma humilhação dessa, né? E Jesus disse: se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então Jesus cinge-se, enrola a cintura com uma toalha branca para iniciar esse maravilhoso ato de humildade. E naquela época, como todo mundo semita ali, todo mundo parecido, para diferenciar um cidadão livre de um escravo, né, era preciso colocar no escravo um pano branco enrolado na cintura ou no braço. Então você sabia que aquele cara era escravo. Então Jesus, para mostrar tamanha humilhação, ele disse: eu estou aqui perante vocês como escravo, cingido com esse pano branco. Tamanha humilhação Jesus fez, justamente para dar um exemplo, né? Então Jesus disse que era para os discípulos seguir o seu exemplo, assim como ele fez, era para os discípulos fazerem também, né? Então essa meditação de terça-feira, ela é
fantástica. Tem muitas outras coisas aqui que eu não vou falar para o vídeo não ficar muito grande, mas é maravilhoso. Se você escavar aqui, você vai encontrar coisas maravilhosas. E a meditação de São Tomás para a quarta-feira santa é 3 considerações místicas a respeito do lava-pés. O versículo que ele coloca em destaque é João 13, versículo 5. Deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então ele diz que pode-se dizer que isso simboliza 3 coisas. A primeira, o derramar de água numa bacia é símbolo do derramamento de seu sangue sobre a terra. Então, como nós vimos, a parte inferior da nossa alma, que é simbolizada pelos pés, está em constantemente contato com o solo, com o chão, com as impurezas da terra. E o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo caiu sobre essa terra justamente para purificar a parte inferior da nossa alma, purificar o solo, nosso desejo, nossos sentidos. Então, esse derramar da água na bacia simboliza justamente isso, o derramamento purificador do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra, purificando o homem de todo o pecado. Segunda consideração mística acerca do lava-pés é, pelas palavras, e começou a lavar, está simbolizada a imperfeição humana. Não importa o grau de perfeição de um homem, ele sempre precisa ainda ser aperfeiçoado. Então Jesus começou a lavar os pés. E essa lavagem ela tem que ser contínua, essa purificação diária dos nossos pés. A parte inferior da alma, sentidos, sensações, desejos, elas sempre têm essa inclinação de concupiscência. Então tem que ser um processo contínuo de aperfeiçoamento. Não importa o quão santa uma pessoa seja, ela precisa dessa contrição, mortificação, purificação, arrependimento diário, assim como foi simbolizado no Antigo Testamento. O povo foi batizado na água, no mar, pela passagem do Mar Vermelho, e também na nuvem. Passaram pelo mar apenas uma vez, mas a nuvem estava com eles todos os dias. Foram batizados no mar e na nuvem. Então, é esse processo de purificação diária, simbolizado pela nuvem. Então, essa purificação constante dos nossos pés, da parte inferior da alma, ela tem que ser constante até o final das nossas vidas, né? Porque nós temos essa concupiscência, né? Que o apóstolo Paulo dizia, o espírito, a parte superior da alma, milita contra a carne, a parte inferior da alma, né? Terceira consideração mística acerca do lava-pés é a toalha de linho branco utilizada por nosso Senhor Jesus Cristo para enxugar os pés dos apóstolos. Então essa toalha de linho branco representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, branco, alvo, imaculado, santo. E como a toalha entrou em contato com os pés, a parte inferior do ser humano que está sempre em contato com a sujidade do solo, nosso Senhor Jesus Cristo, em sua carne, sofreu o castigo de todas essas impurezas do ser humano. Assim como o bode Azazel, nosso Senhor Jesus Cristo tomou sobre si a iniquidade de todos os homens. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então esse é o mistério da toalha de linho branco. A água representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que lava o pecado, lava as impurezas. Mas se você lavar os pés de alguém e não enxugar, se ele pisar no solo de novo, o segundo estado é pior do que o primeiro. E por isso que tem que ser enxugado. Então por isso que o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo é o sangue representado pela água e o seu corpo representado pela toalha de linho branco. E isso é uma prefiguração maravilhosa da Eucaristia. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Que é a meditação da quinta-feira, a última ceia. Então começamos e terminamos esse vídeo com a meditação da quinta-feira santa, a última ceia, em que nosso Senhor Jesus Cristo reúne seus 12 apóstolos, seus 12 sacerdotes e estabelece ali o sacramento da Eucaristia. O sacramento dos sacramentos, que nosso Senhor Jesus Cristo pega o pão e vinho e diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue do Novo Testamento. Façam isso em memória de mim. Nosso Senhor Jesus Cristo dá ao mesmo tempo uma ordem e um poder aos seus sacerdotes de, ao celebrarem a missa,
o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, feito de uma vez para sempre na cruz do Calvário, ele se torna presente durante a Eucaristia. Então está presente nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Então, pessoal, para finalizar, gostaria de indicar esse livro aqui, né? O Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn. Esse livro é uma verdadeira maravilha, muitos inscritos do canal já o conhecem, né? Alguns ainda não. Então fica a dica, como a meditação de São Tomás de Aquino de hoje foi a última ceia, né? O estabelecimento da Eucaristia, este livro aqui fala justamente sobre isso, o Banquete do Cordeiro. Assim como na Páscoa dos judeus, eles comiam um cordeiro, nós, quando vamos à missa, nós também comemos o cordeiro. É o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós comemos a sua carne e bebemos o seu sangue na Eucaristia. E ele mesmo disse, quem não comer a minha carne, não bebe meu sangue, não vai ter vida eterna, meu filho. Então é isso aí, pessoal. Deus os abençoe, lhes pague a paciência. A meditação de amanhã, sexta-feira santa, é a morte de Cristo. Então, forte abraço a todos e até lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.